Eu sou João Pandolfi, eu sou formado em bacharelado em sistema de informação, sou engenheiro de software, mexo com computação desde os meus 14, 15 anos aí, talvez profissionalmente. Sou mestre em inteligência artificial, trabalhei em algumas empresas, desde empresas de banco, né, como PicPay, por exemplo. Trabalhei com processamento de imagem, trabalhei no setor de agropecuário. Hoje eu trabalho na indústria dos games também, trabalhei também na área da saúde. Então, já passei por alguns lugares. É, Todos eles também eu foquei bastante em segurança. E vou focar muito aqui em mim, não. Vamos para o tema. Bom, me deram o desafio de falar sobre o que são os cookies e como esses cookies interferem, né, no nosso dia a dia. Eu acho que não dá para a gente falar de cookies sem falar de segurança digital, privacidade digital. Então, eu preferi puxar esse tema sobre privacidade digital e chegar nos cookies, e é isso, tá bom? Qualquer dúvida, a ideia é ser bem dinâmico, então qualquer dúvida também, se alguém tiver, pode interromper, eu acho que funciona bem assim, tá bom? Então, vamos lá. O que é privacidade digital? Assim? Quando a gente pensa em privacidade digital, o que vem na cabeça? Vem, sei lá, a aba anônima do Chrome, eu estou seguro ou não estou? Eu acho que a primeira coisa acho que vem na minha cabeça, assim, que se eu fosse formalizar, se eu pudesse formalizar a segurança digital em uma frase assim, eu até achei essa frase no Wikipedia, e daí achei num outro Wikipedia do inglês, e daí eu procurei em alguns lugares, eu acho que essa frase também, acho que ela resume bem, que é a capacidade de você controlar o quanto você está exposto na internet. Então, o quanto podem saber de você, saber os sites que você acessou, saber quem você é, saber os seus amigos próximos. Isso é a privacidade digital. Você controla o que as pessoas querem saber de você, o que você deixa público ou não. Tá? Então, um paralelo muito simples se você deixa, por exemplo, a sua conta lá no Instagram público ou não, e qualquer um pode ver as suas fotos ou só as pessoas que você priva. Bem simples, assim, um exemplo bem prático, bem simples, tá? E por que eu devo me preocupar com a privacidade digital, me preocupar com os cookies, devo me preocupar com o que eu faço na internet, tá? Um motivo, uma primeira coisa mais besta, assim, é o seu histórico de compras. Tá até invertido, deveria ter colocado o seu histórico de busca, vou falar também sobre ele. Mas imagina que se você onde você, cada site que você acessa, cada loja virtual que você acessa, sabe mais ou menos o que você anda procurando, se você quer comprar aquele tênis, aquele computador, aquele óculos que você estava procurando. É, e esse histórico, por exemplo, ele pode estar público ou não, como, por exemplo, o seu histórico de buscas. Vamos supor que você está suspeitando que você está com uma doença. Então, dependendo de acordo com a busca que você faz na internet, de acordo com o que dos sites que você acessa, ou os itens que você busca por compra, isso pode indicar algumas coisas, isso pode dar um caminho. Só um fato curioso aqui, boa parte dos crimes também, digitais e não digitais, né, crimes terrorismo, essas coisas são identificados às vezes de acontecer por causa de buscas no Google, tá? Por incrível que pareça. As pessoas lá não busquem em casa como fazer uma bomba caseira, nem busquem em casa como fabricar uma droga específica, porque é esse tipo de coisa que a gente está falando. Obviamente que eu estou falando aqui de Google também, o Google saber o que você busca, ele sempre vai saber. Tem alguns mecanismos que você consegue bloquear, mas o Google é o Google. Tá? Então, a gente está falando num modo aqui um pouco mais macro. Aí, por que eu devo me preocupar? Será que você gostaria de hoje eu abrir o seu notebook e ver o seu histórico de buscas? Tem até pessoas brincam, né, que seu histórico de busca diz mais sobre você do que você mesmo. Como, por exemplo, se eu soubesse quais são os medicamentos que você comprou recentemente, agora eu como um plano de saúde, eu como um possível plano de saúde mesmo, um possível vendedor de serviço para você nessa área, talvez eu faria um valor diferenciado se eu descobrisse que você toma muito remédio para dormir, que você é uma pessoa muito ansiosa, ou algo do tipo. Por exemplo, a sua localização geográfica,
se você permite todos os apps que você tem, todos os aplicativos que você baixa, você só aceita, vai avançando, aceitando e todo mundo sabe onde você está, onde todo mundo dos aplicativos sabe onde você está em qualquer momento, sabe por onde você andou, sabe que você ficou tanto tempo num hospital específico, sabe que você ficou tanto tempo, passa muito tempo em bares, sabe que você passa muito tempo, por exemplo, em clínicas e coisas do tipo, tá? Essas informações geográficas, elas também são muito úteis para poder fazer o próximo passo, onde eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre como esses dados são usados, tá? E o tempo que você passa determinado no site. Se você usa muito Facebook, se você usa muito Instagram, se você usa muita rede social, no caso, né? Se você passa mais tempo em sites de notícias, se você passa mais tempo em sites de estudo, isso diz bastante também sobre como clusterizar, como identificar você em relação à massa e te dar anúncios personalizados ou coisas do tipo, tá? Como que eu uso esses conteúdos que eu acabei de falar? Bom, de forma mais simples, eu posso fazer propaganda direcionada para você. Não sei se, acho que todo mundo aqui deve ter passado já por essa experiência de, sei lá, estar comentando sobre, ou querer muito comprar um item específico e magicamente você não pesquisou sobre isso ainda. Às vezes você andou com pessoas que falam sobre aquilo, ou você falou às vezes perto do celular ou algo do tipo, ou você visitou alguns perfis de redes sociais que falam sobre aquilo e começa a aparecer para você propaganda de tudo quanto é tipo daquele negócio. Então, eu quero comprar um celular novo. E daí eu, às vezes, entro num perfil sobre venda de celular, entro no site, faço uma busca ali, e depois no seu Facebook, na sua Google, no seu YouTube, em todas as propagandas, é tudo falando sobre celular novo, aquele celular, aquela marca específica que você quer comprar, ou aquele item específico que você quer comprar. Tá? É, como, por exemplo, também pode ser usado para te injetar numa bolha. Não sei se vocês ouviram falar sobre o Cambridge Analytica, que foi um escândalo bem forte na época das eleições, tem um tempo já nas eleições do Trump, que os caras basicamente fizeram o seguinte, eles analisaram o comportamento das pessoas em rede social e faziam perguntinhas, não sei se vocês chegaram a responder na época, porque o Facebook está um pouco caindo agora, não está tão forte como era antes, mas ainda assim é uma ferramenta rede social bem usada, mas na época era muito comum, veja qual tipo de animal você é, veja qual é a sua cor da sua áurea, veja o que você seria se fosse uma atriz de Hollywood. E daí você vai respondendo uma série de perguntinhas inocentes. Essas perguntinhas inocentes traçavam um perfil. Essas perguntinhas inocentes traçavam o perfil de quem você era, te clusterizavam numa bolha, e a partir daquilo, eles conseguiam jogar propagandas direcionadas para conteúdos direcionados para aquelas pessoas específicas que influenciaram, e foi comprovado, nas eleições dos Estados Unidos, ou influenciavam no que você pensa ou não. Isso é muito comum em redes sociais, o Instagram tem estudos que dizem que, por exemplo, dependendo da cor do feed no Instagram da pessoa, você consegue determinar o humor dessa pessoa, determinar se é uma pessoa depressiva, se é uma pessoa feliz ou não. Então, consegue te colocar nessas bolhas e moldar o conteúdo que você consome e indiretamente moldar o seu comportamento de compra, seu comportamento. No final das contas, nós somos números de produtos, né? Os que essas empresas querem, no final das contas, querem é otimizar o nosso gasto em suas plataformas. Então, conseguem te colocar em bolhas onde você se sente mais confortável para gastar mais esse dinheiro. Eu consigo fazer preços customizados para você, não necessariamente mais baratos, mas na maioria das vezes mais atrativos para que você compre, mas na maioria das vezes mais caros. Você é uma pessoa que não vai ligar de pagar 5% a mais se eu te apresentar um produto, isso acontece. Então, esse tipo de coisa e uma impressão digital. Daí que a gente chega no cookie, nesses mecanismozinhos, né? Hoje, se você acessa o seu celular já está logado com o seu login, com o seu e-mail ali, então, independente se você acessa do Brasil, da China, dos Estados Unidos, da Europa, eu sei quem é você, eu sei o que você está fazendo, eu sei onde você está, eu sei o que você vai fazer. E se eu entrar na aba anônima do Chrome e acessar os sites? Mesmo assim, você tem formas de descobrir que você é você não só pelo IP, mas pela sua forma de utilização da internet, pelas pegadas digitais. Teve até uns processos bem feios aí contra o Google, contra o Firefox, que permitiam com que essas fingerprints, né, essas impressões digitais, fossem injetadas no navegador e eu descobrisse que você é você independente de onde você estivesse acessando, ou se você limpasse os seus dados históricos, ou se você fizesse
coisas eu consegui descobrir, os sites conseguiriam descobrir que você é a pessoa X que está acessando aquele site, que acessou X outros sites e que provavelmente compraria lacinho de gatinho, porque sim, tá? E como que isso acontece? Quais são os mecanismos que facilitam, que permitem que isso aconteça, tá? Geralmente são três mais simples, assim. Esse último é uma forma de ataque, mas eu vou explicar ele como se fosse um ataque, mas precisa entender um pouquinho melhor como que a sua operadora de internet, primeiro que ela é obrigada a guardar essas informações, e como ela sabe o que você fez na noite passada na internet, o que você fez no ano passado e o que você fez durante 5 anos, que a justiça obriga com que ela guarde, tá? Primeiro falar de cookie. O que é cookie? Cookie é biscoito. Real. É isso. E por que biscoito? A ideia dos cookies é o seguinte. A internet, ela funciona da seguinte forma. Quando você acessa um site, você está falando com um servidor, você está falando com uma máquina, um computador, em algum lugar do mundo, que ele tem um nome, tá? Ele tem um sistema de DNS, onde você consegue chegar até ele, para simplificar, ele tem um nome e você consegue falar com o Facebook, é um conjunto de computadores. Só que o Facebook não sabe quem é você, a partir do momento que você chega para conversar com ele. E toda vez que você atualiza a tela, ele ainda não sabe quem é você. Então, como que ele sabe que é você? Quando você acessa o site pela primeira vez, e você, por exemplo, coloca o seu login e senha, tá? Você fala, eu sou o João, minha senha é 123, 123. E depois ele vai falar, beleza, você realmente é o João, toma aqui as suas credenciais e guarda esse biscoitinho aqui, e toda vez que você falar comigo, você me apresenta esse biscoito, você me apresenta esse ticket, dizendo que é você. Então eu vou saber que essa pessoa que está acessando é você. Então não necessariamente o site sabe quem está falando com ele, porque eu poderia estar falando do Brasil, da Califórnia, da América, de qualquer lugar da América Latina, de qualquer lugar da Europa. E eu poderia, por exemplo, por algum motivo, sair do meu Wi-Fi, conectar no meu 4G, continuar navegando e o site continuar sabendo que sou eu. Porque no momento que eu saio do Wi-Fi e entro no 4G, meu IP troca. Então, em tese, só pelo IP não daria para saber quem sou eu. O IP, para quem não sabe, é um número, é um código que você ganha quando você acessa a internet. Então, quando eu acesso a internet, eu ganho um número. Tá? Esse número ele pode ser fixo para sempre, se você comprar, é o que os servidores fazem, ou ele, cada vez que você sai da internet e entra de novo, talvez você reinicia o seu modem, cada vez que você às vezes liga ou desliga o seu 4G, você ganha um número desse diferente, esse número para você se comunicar, tá? Ele é um apelido enquanto você está conectado. Esse IP é utilizado para esse tipo de comunicação, mas não necessariamente significa que aquele IP é sempre do João. Eu posso desconectar na internet hoje, conectar amanhã, eu vou pegar o IP do Pedro. Por exemplo, o Pedro pegar o IP da Maria. Então, o IP não significa. Então, a forma como foi criada para bypassar esse problema, para a gente superar esse problema de não saber quem é a pessoa que está online naquele momento, foram os cookies. E ele é super importante. Ele é usado largamente, sempre vai ser usado. Ele não é um vilão. Ele é uma ferramenta onde faz a internet funcionar como nós conhecemos. Só que assim como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o bem de outras pessoas, não necessariamente para o seu. Então, só para explicar, voltando aqui, eu acesso um site, botei minhas credenciais e me devolve um biscoitinho. Falando, ó, essa aqui é a sua credencial, tá? Me dá um crachá. Toda vez que eu acessar, eu botei site 2, mas pode ser novamente o mesmo site, e eu entregar esse biscoitinho e falar, você é o João, toma aqui seu conteúdo do seu feed de notícias. Toma aqui os seus dados do seu e-mail, porque esse cookie aqui é válido. Esses cookies, tem dois tipos de cookies, tá? Um cookie que é válido só naquele site, ou seja, esse site 1 me dá um biscoito, esse cookie só é válido no site dele. O que é esse cookie, tá? Ele é um arquivinho de texto com informações ali dentro. Então, pode ter o ID, o meu ID ali do servidor, pode ter informações que eu estou há tanto tempo online, ele pode conter literalmente qualquer tipo de informação, vai depender do site. Ele tem um tempo de expiração às vezes também, então, esse cookie aqui vai valer durante 24 horas, vai valer durante 48 horas, ele vai valer indefinidamente, tá? Pode viver para sempre. Você pode ter cookie desde quando você comprou o seu navegador e comprou o seu computador, acessou a internet pela primeira vez, ele está lá. Isso pode existir. E são os cookies privados que só funcionam no Facebook, por exemplo. Porque, por exemplo, imagina que nesse cookie tem, de fato, essa informação de acesso. Eu acesso o Google não pode saber mais informações de acesso do Facebook. Só que tem um segundo tipo de cookie, que é um cookie público, ou um cookie para certos domínios, onde tem informações que colocaram ali dentro. Então, por exemplo, tem um cookie do Facebook dizendo que eu entrei no Facebook.
E esse cookie, qualquer outro site pode acessar ele. Então, uma vez que eu entro, por exemplo, dá um exemplo bobo, você entra num site de notícia. Esse site de notícia, o Facebook faz muito isso. Tem um botãozinho de curtir com o Facebook. Não sei se vocês lembram, isso hoje em dia reduziu bastante, mas antes era muito comum. Curta com o Facebook. Tinha um botãozinho do Facebook lá. Como que o Facebook sabia que era você? Sendo que você não estava no site do Facebook. E que se você curtisse, você curtiu usando a sua conta. Porque o Facebook colocava um cookie dele, falando, ó, qualquer site pode usar esse cookie aqui, tá? E esse cookie aqui só significa que é o João que tá logando. Ele colocava um código lá dentro do site dele, que sabia ler esse cookie, e daí, quando eu visitava esse site 2, o Facebook, por tabela, sabia que eu estava acessando esse site 2. Por quê? Tinha um biscoito dele, lá na minha máquina, que acessou o site X, do site 2, e que usou para me identificar ali dentro. Então, o Facebook sabia que eu acessei aquele site de notícia. O Facebook sabia que eu fiquei tanto tempo naquele site de notícia. O Facebook sabe, por exemplo, que eu acessei o site 3 aqui no caso, o site 2, que eu acessei um site, por exemplo, de receita de bolo. O Facebook sabia, por exemplo, que eu acessava um site de vendas de carro, porque tinha o botão de like do Facebook ali. Não necessariamente, esse é o esquema direto que o Facebook fez, começou muito com isso. Quase todo lugar que tinha um botão de like, o Facebook sabia todo o site que você estava acessando, e com isso te colocava numa característica mais fácil para te direcionar propagandas para fazer com que você convertesse, tá? Essa é a aplicação direta real, mas como eu disse, os cookies não são só esse botãozinho de like. Toda vez que você acessa um site, esse site pode ou não colocar cookies na sua máquina. Tá aí, hoje em dia já tem uma lei lá que pede que você aceite ou não os cookies, e esses cookies eles podem ou não ser limpados de acordo com o tempo que você está navegando. O ideal é que você limpe de tempo em tempo, o que também já não é 100% resolve, mas resolve bastante. Então, por exemplo, voltando aqui, o site 2 te deu outro cookie, dizendo, ó, você entrou no site 2 também, essa aqui são as informações. Quando você entrar no site 3, o site 3 vai receber que você entrou no site 1, no site 2. Então, ele vai saber que, por exemplo, você gosta de comprar, você está querendo comprar um carro novo, e você, por exemplo, está querendo participar de um clube de tênis. E pessoas que, sei lá, exemplo, participam de um clube de tênis, geralmente são pessoas que têm um poder aquisitivo de X a X. E esse site que você está acessando é um site de vendas de qualquer coisa específica. É site de venda de imóveis. Então, eu vou apontar para você um imóvel de valor X a Y e não vou te aplicar o desconto. E ele coloca essas informações lá, por exemplo. E na saúde, como isso pode ser usado? Simples. Você pode ter entrado lá naquele site, como que é o nome? Esqueci, aquele site de médico, acho que é doutor Saúde, nossa, fugiu. Pesquisei lá, sintomas de AIDS. E eu vi lá alguns sintomas de AIDS, sintomas de alguma outra doença sexualmente transmissível, ou alguns sintomas de câncer de fígado, e essas informações ficam salvas. E depois, quando eu quiser, por exemplo, talvez tentar um plano de saúde, ou talvez querer comprar um medicamento X, essas informações são previamente, eles sabem disso, porque está lá, e os valores podem ser, de fato, modificados. Tá? Você pode receber valores diferenciados de plano de saúde, coisa do tipo. Falei mais de cookies, mas session storage é a mesma coisa, é uma forma diferente de cookies, só que ele salva através, às vezes, só da sessão, só do momento que você está com o navegador aberto. Isso é para ser um pouco mais direcionado, para saber o que você quer naquele momento. Então, ele funciona exatamente como os cookies, mas eles são apagados quando você fecha o navegador. Então, por exemplo, eu consigo combinar os cookies com o que você vem fazendo ao longo do tempo, com o que você quer nesse momento. Então, se você acessou, você agora abriu e viu 3, 4 lojas de venda de carro, então você está meio que na vibe ali de comprar carros, carros, por exemplo. Então, eu vou usar para direcionar você mais para esse tipo de conteúdo, tá? E o DNS Poison, como que a sua operadora sabe todo o site que você acessa? Quando você acessa um site, vai na barra lá, escreve www.bancodobrasil.com.br. O que acontece? Como eu falei, esse computador aqui, ele tem um apelido. Só que não está nele esse apelido. Quando você digita um site, você bate num serviço chamado serviço de DNS. Esse serviço vai fazer o seguinte: você vai traduzir esse nome, bancodobrasil.com.br, por exemplo, bb.br.com.br, traduzir para um IP, que foi o que eu tinha explicado, que é esse apelido temporário ou não, que qualquer dispositivo que está conectado na rede tem. E esses servidores de DNS, se você não configurou para um outro lugar, você vai usar o da sua operadora.
e você pergunta para a sua operadora, hein, como que eu chego até o Google? E ela vai responder para você como ela chega até o Google. Só que ela vai salvar essa informação. Como eu chego até o Facebook? Ela vai guardar essa informação de como você chega até o Facebook. E daí, para qualquer outro site. Então, você vai saber, ela sabe exatamente os conjuntos de sites que você acessou, não sabe o que você trafegou ali internamente, porque os sites geralmente hoje em dia trabalham com HTTPS, com criptografia ponta a ponta, mas ela sabe exatamente para quais sites você foi. Tá? Como você pode se proteger? Bom, a forma mais simples é você não aceitar os cookies. Hoje você pode acessar, não aceitar cookies. Você pode limpar os seus históricos, os seus cookies de tempo em tempo. Vai ajudar, não vai ajudar 100%, mas vai ajudar. Ou você pode usar serviços de VPN. Serviços de VPN são ferramentas, tem vários gratuitos na internet, tem alguns pagos, tem uns bons, outros nem tantos. Mas se você já usa uma VPN, já é ótima. O que ela faz é passar toda a sua conexão, em vez de passar e você perguntar para uma operadora e passar pela sua Wi-Fi que você está usando naquele momento, você trafega toda essa informação para um outro computador em qualquer outro lugar do mundo que vai receber essa conexão e vai conectar por você. Então, é como se eu tivesse conectado lá na Austrália, navegando da Austrália, e depois troco essa navegação. Agora eu estou nos Estados Unidos e uso de lá, e daqui quero desconectar e conectar de novo, agora eu quero conectar na internet através da China, e eu conecto na internet através da China, e o conteúdo direcionado pelos mecanismos e por tudo é através da China. Tá? Então, tentei abranger o máximo possível. Espero que vocês tenham entendido, eu acho que eu devo ter estourado meus 20 minutos também, e é isso.